Filipenses capítulo 1. Nós vamos continuar no mesmo texto que iniciamos domingo passado. Domingo passado nós falamos da primeira parte, onde lemos do verso 12 ao verso 18, em que demos o título de O Progresso do Evangelho. Eu convido você então a ler novamente esse trecho, verso 12 ao 18, e nós vamos continuar meditando na palavra do Senhor nesse texto. Vamos ler juntos então, do verso 12 ao 18? Juntos. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Semana passada eu comecei falando sobre esse texto e eu falei do verso 12 ao 14. Resumidamente falando, nós vimos pelo menos duas divisões nesse texto, onde encontramos a ideia do progresso do Evangelho, que avança apesar das circunstâncias difíceis, e em segundo lugar, o Evangelho que avança apesar das pessoas difíceis. Duas coisas Paulo está ressaltando aí. E eu falei na semana passada sobre várias verdades em relação a esse texto, do verso 12 ao 14. Resumidamente falando, disse aos irmãos que muitas vezes nós não sabemos por que as coisas nos acontecem, por que circunstâncias difíceis nos aparecem, por que enfermidades vêm, por que tribulação vem, porque muitas vezes a falta de emprego ou alguma coisa pode acontecer na nossa vida, e muitas vezes isso acontece com um único propósito, a fim de que nós sejamos usados por Deus para pregar o Evangelho com mais, digamos que, coragem e confiança. Deus usa as tribulações da nossa vida para fazer com que o seu Evangelho avance dentro de nós e através de nós. Nós vimos basicamente isso na semana passada, focando na ideia de tribulações e circunstâncias difíceis. Quando o Passinho resolveu ir para a Bélgica, ele não foi porque queria ir. Quem sabe um pouco da história dele, sabe que fez alguns investimentos, não deram certo esses investimentos, e uma das maneiras que ele resolveu então buscar recursos financeiros foi indo para a casa da sua tia, lá na Bélgica, onde pudesse trabalhar e conseguir alguns recursos financeiros. Ele compartilhou comigo duas coisas, pelo menos. A primeira foi que ele falou aí, da dificuldade dele de encontrar uma igreja que, brasileira no caso, fale no português saudável. Ele encontrou várias igrejas, visitou várias igrejas nas quais a ideia de gente subindo pela parede está por lá, e enfim, é uma coisa bem difícil, de entender aquilo como saudável, como centrada nas Escrituras. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda foi que a família onde ele está morando, na casa da tia dele, são de pessoas evangélicas, mas que vivem de acordo com esse evangelho que está sendo pregado lá. Então ele compartilhou comigo essa dificuldade, e eu disse para ele: Passinho, eu acho que está na hora da gente fazer aquilo que Deus disse para você fazer. E o que foi que Deus disse para mim fazer, pastor? Fazer o Evangelho avançar. Eu não sei porquê, mas muitas vezes Deus faz isso. Deus nos coloca em situações difíceis, das quais nós não planejávamos, para que o Evangelho avance. E eu combinei com ele de compartilhar com ele os sermões que estamos pregando aqui com os irmãos, a fim de que ele pegue esses sermões escritos e vá estudando passo a passo com a família onde ele está. E eu disse para ele: se aonde você estiver, lá estará a Igreja Presbiteriana Monte Moriá.
E lá você tem a responsabilidade de fazer o evangelho avançar. Então vamos meter a mão na obra. E ele está já nesse processo aí de tentar instruir a família da tia dele em relação ao verdadeiro evangelho. E eu vejo isso muito nesse texto. Paulo está preso em Roma, mas mesmo preso ele começa a escrever cartas a fim de que aquelas pessoas, os filipenses, possam de certa maneira ter alegria em meio às dificuldades, porque Paulo sabe que as dificuldades não são mandadas a nós por eventuais questões da vida, não são casuais, não são de maneira como se fosse sorte ou azar. Essas coisas não acontecem na nossa vida por acaso. Lógico que muitas circunstâncias difíceis são causadas por nós, mas muitas delas nós não somos responsáveis. E quanto a essas, Paulo diz: o evangelho vai continuar avançando através de nós. Então na semana passada nós vimos isso. O evangelho avança apesar das circunstâncias difíceis. Mas hoje eu queria pensar com vocês um pouco na parte 2, que vai do verso 15 ao verso 17, onde nós lemos a segunda parte, onde existem pessoas que pregam o evangelho corretamente, mas com motivações erradas. E também existem pessoas que pregam o evangelho corretamente, com amor. E não importa. Paulo diz: eu me alegro com tudo isso, porque aonde eu vi Cristo está sendo pregado. Então olhe para o texto. Eu queria continuar com você, estudando esse texto e vendo especificamente no verso 15 agora. Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. A palavra inveja traz uma conotação interessante. Paulo está dizendo que existiam pessoas que, por causa da prisão dele, estavam mais corajosas em pregar o evangelho. Só que o problema era a motivação delas. E a motivação aqui, nesse verso, especificamente, ele diz: é a inveja. O que é a inveja? Nada mais é do que você tentar assumir o lugar de alguém. Inveja é basicamente você não se conformar com aquilo que Deus lhe deu e almejar tanto o que outra pessoa tem. Não é a ideia de ser igual a outra pessoa, ou de ser bom o suficiente, ou de se destacar o suficiente, mas a ideia de querer ficar no lugar, de maneira de tirar a pessoa do foco, a fim de que você assuma o seu lugar e receba tudo que aquela pessoa tinha. E era basicamente isso que estava acontecendo aqui. Em Filipenses capítulo 13, versos 17 e 20, Paulo mostra isso. Paulo diz que ele espera que a igreja seja imitadora dele. Mas no verso 18 do capítulo 3 ele diz: muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só procuram as coisas terrenas. Paulo está descrevendo esse tipo de pregador, de evangelista, de cristão, que faz as coisas não porque ama a Cristo, mas porque sente inveja de um outro irmão. E no caso aqui, a inveja era em relação ao apóstolo Paulo. E a segunda palavra que Paulo usa para descrever a motivação dessas pessoas, além delas quererem estar no lugar dele, encontrar o apreço dele. A igreja tinha um certo apreço por Paulo, amor por Paulo, e eles queriam retirar esse amor que a igreja tinha por Paulo e assumir esse lugar. E aí surge a segunda palavra, que é a palavra porfia. E a palavra porfia pode ser muito bem descrita com aquela imagem que a gente vê nas Olimpíadas. Já viu, né? Quem não já viu o Usain Bolt, né, correndo? Quem não queria ser igual ao Usain Bolt, né, veloz, corredor mesmo difícil a bater. A ideia de porfia surge muito dessa ideia de que existe um alvo, mas eu quero chegar lá primeiro, e eu não quero que ninguém chegue na minha frente. Esses mestres, esses pregadores do evangelho, essas pessoas que começavam a instruir a igreja, começavam a fazer porque queriam porfiar com o apóstolo Paulo. Paulo estava preso em Roma, mas mesmo assim eles queriam demonstrar que nessa corrida da vida ministerial eles tinham a primazia.
inveja e porfia, um desejo de assumir o lugar e um desejo de chegar na frente do outro. Isso é o que estava motivando pessoas a pregar o Evangelho do Senhor. Infelizmente, a igreja é um local onde podemos encontrar pessoas que se envolvem em atividades piedosas da igreja, mas com motivações erradas. Nesse caso, vemos a pregação, mas não é só na pregação. A verdade que eu posso encontrar aqui, nessa expressão que eu já expliquei para os irmãos, é essa: é possível pregarmos o Evangelho correto, mas com motivações erradas. De novo, é possível pregarmos o Evangelho correto, mas com motivações erradas. É possível pregarmos o Evangelho invejando os nossos irmãos que também pregam esse mesmo Evangelho. Uma das experiências mais indesejáveis de alguém que está no ministério é encontrar pessoas no ministério que atrapalham o seu ministério. Porque quando nós encontramos pessoas do mundo que nos perseguem, a gente não se surpreende. Mas quando nós encontramos pessoas da igreja que nos perseguem, a surpresa ainda é maior. Mas Paulo não estava surpreso. Ele sabia que a igreja é um local onde existe esse tipo de gente, onde existem pessoas que, apesar de terem a verdade na mente, não têm essa verdade no coração. E Paulo está dizendo, está mostrando para nós aqui que ele sabe que a igreja não é aquele mar de rosa que muitas pessoas almejam e desejam. A igreja é sim um local de pessoas que têm problemas e pecados, mas também é um local de pessoas que não são cristãs também. E Paulo está descrevendo esse tipo de pessoa, que elas possuem essas duas características: inveja e porfia. Já compartilhei com os irmãos algumas vezes, em alguns sermões anteriores, que muitas vezes eu me peguei nesse pecado, de estar preparando a escritura, preparando o estudo, preparando a pregação, imaginando como ser tão bom quanto fulano de tal, ou como ultrapassá-lo. E esse é um pecado que vai estar permeando o nosso coração durante o resto das nossas vidas. Porque tudo que fazemos, e as coisas melhores que fazemos, nós queremos fazer o melhor muitas vezes, porque queremos ser melhores que os outros. Não é só na pregação da palavra que nós encontramos isso. A pregação não é a única área que nós invejamos uns aos outros. Nós temos uma natureza pecaminosa, e por termos uma natureza pecaminosa, nós costumamos fazer coisas, mas cuja motivação que está nos impulsionando a fazer isso é a inveja e a porfia. Esse tipo de pecado que é difícil de ajudarmos uns aos outros. Esse é o tipo de problema, de erro, que é difícil nós dizermos: você está fazendo isso. Por isso é necessário que numa mensagem como essa, a principal coisa é que você não consiga visualizar pessoas além de você em relação a esse conteúdo. Porque a palavra nos mostra, em alguns sentidos, que é impossível você perceber o que está no coração das pessoas. É impossível. É possível sim que muitos atos delas deem entendimento de que elas estão invejando. Mas esse não é o tipo de pecado que nós devemos olhar para o outro. É o tipo de pecado que nós devemos olhar para mim mesmo, para você mesmo, olhar para dentro de você, analisar o seu coração e ver, e perguntar: por que eu faço o que eu faço? Não costumamos admitir aos outros que estamos sentindo inveja dos nossos irmãos. Dificilmente eu encontrei alguém chegando do meu lado dizendo: pastor, me perdoe porque eu senti inveja do Senhor hoje. Você já imaginou como seria a nossa igreja se nós fôssemos tão francos e tão cientes da nossa pecaminosidade, que chegássemos um para o outro e dissessem: irmão, perdoa, porque eu fiz aquilo porque eu queria vencer você hoje. Eu fiz aquilo outro porque eu estava invejando você. E eu queria me dedicar a isso porque eu quero assumir o seu lugar. Você já imaginou como seria uma igreja dessas? Onde nós entendêssemos que nossa guerra não é contra o outro, mas contra o pecado. E onde a confissão de pecados para com os irmãos fosse muito bem uma arma em que nós usássemos para combater esse pecado. Você já imaginou uma igreja como essa? Onde você pudesse chegar para o irmão e dizer: me perdoa porque hoje eu tentei confiar com você. Em contrapartida, quando pessoas muitas vezes podem chegar a essa ocasião de compartilhar isso conosco, como é que nós recebemos?
Você consegue imaginar isso? É possível, irmãos, que muitas vezes nós não saibamos responder a esses irmãos, que muitas vezes confessam pecados para nós, ao invés de nós os ajudarmos e dizermos, eu passo pela mesma luta, nós dizemos, meu Deus, o irmão é assim, você também é. Nós estamos no mesmo barco, nós estamos no mesmo lado, temos a mesma natureza, nós temos as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, uns mais, outros menos, mas nós somos todos iguais e precisamos lutar contra a inveja e porfia que existe dentro de nós, porque existem duas naturezas, diz a palavra do Senhor lá em Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito. A carne e o Espírito limitam entre si, não podem coexistir, e as obras da carne, uma delas é a porfia e a inveja, e é contra elas que você tem que lutar. É possível, irmãos, que estejamos tocando, cantando, evangelizando, pregando, servindo, estudando, ensinando e até orando, porque estamos invejando uns aos outros. É possível fazer isso em todos os momentos e ainda assim invejando uns aos outros. Precisamos ser bastante sinceros nesse assunto, precisamos ser bastante cautelosos nisso. A análise do nosso coração é importantíssima para que nós possamos entender e analisar e perceber esse pecado, e quando encontrarmos, dissermos não a ele. A segunda verdade que nós podemos encontrar aqui é que é possível fazermos do ambiente de comunhão um ambiente de confusão quando nós não lutamos contra esse pecado. Ao invés de nós lutarmos para nos unir, nós usamos as armas espirituais que temos para disputar. Ao invés de olharmos para nossos irmãos como pessoas que devem ter comunhão conosco, nós olhamos para eles como concorrentes. Muitas vezes isso acontece conosco. Todas as vezes que não estamos servindo ao Senhor de maneira adequada, acabamos contribuindo para a divisão da nossa igreja. Onde há porfia, há divisão. Onde há porfia ou competição, é um campo fértil para haver divisão na igreja. E você sabe onde começa a divisão da igreja? Não é entre o desentendimento de dois irmãos. A divisão da igreja começa no meu e no seu coração. A maneira como nós olhamos nossos irmãos revela muito do que está no nosso coração. Precisamos deixar esta verdade muito clara aqui. Uma das maiores ambições de Satanás é dividir a igreja. E quando ele não consegue dividir a igreja através do falso ensino, ele tenta usar a nossa própria natureza, induzir a nossa própria natureza, para fazer com que nós sejamos causadores de divisão. Por isso é muito importante que a gente tente aqui. A primeira estratégia de Satanás é deturpar as Escrituras. E quando ele não consegue, ele tenta usar a fraqueza de cada um de nós para dividir a igreja. E sabe aonde nós somos mais fracos? É em relação aos nossos relacionamentos. Porque quando nós não conseguimos nos relacionar bem, isso é um campo fértil para haver grupos, para dividir e para espalhar o povo que deveria estar unido, junto e tendo tudo em comum. A divisão da igreja não começa, irmãos, com os nossos entendimentos. A divisão da igreja começa dentro do meu e do seu coração. A maneira como você olha para o seu irmão revela para você mesmo se você é um agente de unidade ou de divisão na igreja. A maneira como olhamos para os nossos irmãos revela e identifica se nós de fato estamos fazendo o que fazemos porque queremos glorificar a Deus, ou se estamos fazendo o que fazemos porque queremos concorrer com o irmão. Continuando a explicação do texto, pulando um pouco para o verso 17, que ele continua falando das pessoas que pregam com motivações erradas. Olhe lá no texto do verso 17. Leiam junto comigo, por favor.
Aqueles, contudo, quando Paulo fala que essas pessoas, além de sentirem inveja e tentarem porfiar com ele, elas também pregam a Cristo por discórdia. Essa palavra discórdia, ela tem uma conotação interessante. Imagina só que a ideia de discórdia é a ideia de uma porfia, só que com motivações egoístas. Vou tentar descrever isso. Essa palavra é interessante porque ela revela muito bem o que nós chamamos hoje, e a realidade que vivemos hoje, chamada de política. Você já percebeu que na política, muitas vezes, lógico, nem todas, mas muitas vezes, os políticos fazem tudo o que está ao alcance de suas mãos para conseguir chegar a um cargo político? Já percebeu isso? Quando as pessoas começam a enganjar para a política, elas tendem a ser desonestas para poderem chegar ao cargo político. E a motivação delas é tão grande, tem uma tamanha ambição de chegar lá, que não importa se é certo ou se é errado para muitas delas. Elas fazem de tudo para chegar no posto onde querem. Então essa palavra aqui, discórdia, é a ideia de buscar intensamente algo, mesmo que para isso eu seja desonesto. E daí surge a ideia de política. Não temos certeza exata do que essas pessoas que Paulo está descrevendo falavam em relação a ele. Algumas sugestões eu posso dar em relação a essas pessoas que falavam para tentar, de certa maneira, denegrir a imagem de Paulo. Paulo poderia muito bem descrever essas pessoas, está passando por um problema nesse sentido. Eles poderiam estar dizendo assim: olha, é o seguinte, Paulo não tinha um evangelho especial. O evangelho de Paulo era incompleto, por isso olhem para nós, não para Paulo. Outras pessoas poderiam estar dizendo assim: olha, nós temos revelações sobrenaturais, visões, e por isso nós somos melhores que o apóstolo Paulo. Poderiam também, de certa maneira, também dizer que Paulo estava na prisão, e se Paulo estava na prisão era porque Deus queria calar Paulo. Deus não queria que Paulo pregasse mais, porque Paulo tinha o evangelho errado, por isso Deus resolveu providenciar a prisão de Paulo. E aí Deus queria que Paulo parasse de pregar. Ou talvez poderiam dizer assim: olha, Paulo está preso porque ele não está crendo como deveria. Já aconteceu com você, de vez em quando, a pessoa diz: olha, você está passando por esse problema porque você não crê? Porque você tem a fé pequena? Era basicamente, talvez, uma das possibilidades. Paulo está preso porque ele não está desenvolvendo uma fé, digamos que, uma fé saudável. Por quê? Porque se ele estivesse desenvolvendo uma fé saudável, teria acontecido com ele agora, na prisão de Roma, a mesma coisa que aconteceu com ele lá em Filipos. Ele foi preso, e o que aconteceu? Deus abriu a porta da cadeia para que ele saísse. E se agora está preso e a porta da cadeia não abriu, é porque Paulo não é um crente piedoso. Não se sabe ao certo que tipo de argumento esses falsos mestres estavam aqui falando para denegrir a imagem de Paulo. Mas outra palavra que é usada aqui é a palavra insinceramente. E a palavra insinceramente, ela é o contrário de santidade. Eles buscam pregar o evangelho de uma maneira que não seja santa, não seja pura, não seja honesta. E quando eles pregam o evangelho dessa maneira, de maneira insincera, buscando uma coisa, mas com segundas intenções, a segunda intenção que Paulo descreve está aqui no verso: julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. A intenção deles, ao falar mal de Paulo, ao denegrir a imagem de Paulo, ao pregar o evangelho de maneira mais, digamos que, mais corajosa em relação a Paulo, mais liberta em relação a Paulo, era tentar fazer com que Paulo sofresse ainda mais. E a maneira pela qual eles poderiam fazer isso é tentar diminuir o amor que a igreja tinha por Paulo, para que então eles pudessem assumir o lugar de Paulo, e assim Paulo pudesse sofrer ainda mais, porque eles viam Paulo como alguém que era desqualificado como pregador. Por isso nós podemos encontrar algumas outras verdades aqui, e a primeira delas é esse: é possível pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho corretamente, e ainda assim não ser salvo.
De novo, é possível pregar o verdadeiro evangelho corretamente e ainda assim não ser salvo. É possível realmente, pastor, que alguém pregue o evangelho tão fielmente, tão corretamente, com tanta dedicação, assiduidade, com tanta espiritualidade, e assim não seja convertido? Ao que Paulo fala, capítulo 3, verso 2, diz assim: acautelai-vos dos... Meio pesado aqui o negócio, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ou verso 3 também: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Segunda descrição deles, no capítulo 3 ainda, lá no verso 17, olha lá, eu li agora há pouco para os irmãos. Verso 17, Paulo dá uma recomendação: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Verso 18, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo mostra que esses pregadores que estão pregando de maneira insincera, por discórdia, são pessoas que não têm o modelo dele, que não são iguais a Paulo. E ele recomenda ele diz para os cristãos que terem cuidado com essas pessoas, porque são inimigas da cruz de Cristo. Mesmo pregando a Cristo corretamente, são inimigas da cruz. Mas por que elas são inimigas da cruz? Olha o verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eles são o que são, porque eles pensam só no aqui e no agora. A ideia que Paulo está mostrando é que eles fazem o serviço correto, mas a motivação deles é terrena. Paulo demonstra aqui que o destino dessas pessoas que fazem uso do Evangelho para alcançar coisas materiais, o destino deles é a perdição. Paulo está mostrando para nós que sim, é possível que alguém seja extremamente dedicado às Escrituras e ainda assim não seja salvo. Por isso você tem que olhar para o seu coração agora. Por isso eu tenho que olhar para mim também. Paulo mostra para nós que pessoas que vivem dentro da igreja, fazendo o que é certo, com motivação errada, têm o destino certo. E o destino delas é a perdição. Como assim, pastor? Pode alguém realmente ser tão usado por Deus, e ainda assim não ser crente? Pode. Mesmo pregando o evangelho corretamente, são pessoas que, se não se arrependem, um dia verão o juízo de Cristo e ouvir da boca dele o seguinte: Mateus capítulo 7, verso 15 em diante diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura ou uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos
milagres, então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Não é o tipo de ministério que desenvolvemos que evidencia a nossa conversão, e sim os nossos frutos. Judas também serviu como tesoureiro. Judas também pregou o evangelho enviado por Cristo. Judas também expeliu demônios junto com daqueles dias que eles foram espalhados. Eles diziam assim: Senhor, que legal, os demônios, a gente fala em teu nome, o demônio sai. Judas era uma das pessoas que estava lá, mas ainda assim Judas era o filho da perdição. Judas não era crente, não era cristão, e por isso nós precisamos olhar para nós, porque a evidência de nossa salvação não está atrelada com o serviço que desenvolvemos. A evidência de nossa salvação está atrelada à mudança de vida, de caráter, em busca de santidade, pessoas que procuram viver as Escrituras, que buscam obedecer à Escritura. Por isso é importante que você preste atenção nisso, porque se pessoas que pregam o Evangelho todos os dias, ainda assim não quer dizer que elas sejam salvas, e precisam analisar as suas vidas, vocês também. Porque é possível sim que você esteja na igreja, falando, pregando, servindo na igreja, e ainda assim não faça parte dela. Onde não há transformação de vida, onde não há busca de santidade, onde não há uma certeza de que a salvação é somente em Cristo Jesus e nada mais, não há salvação. João fala isso para nós. A carta de 1 João tem 3 coisas. Como ter certeza de salvação? 3 coisas. O entendimento correto sobre quem é Jesus. Ele é Senhor e Ele é Deus. Ele é humano e divino. Segundo, um relacionamento saudável com os irmãos. Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se não amamos nossos irmãos que vemos? E em terceiro lugar, pessoas que procuram viver longe do pecado. Se não tem essas 3 evidências, então não pode ter certeza de salvação, mas pode ter certeza de que se está perdido. A pergunta que eu faço para mim e para você: o que tem gerado certeza de salvação em você? É o que você faz? Pois Deus está mais interessado no seu relacionamento com Ele do que naquilo que você faz para Ele. Deus chamou pessoas para viver em intimidade com Ele. A consequência disso é o serviço dessas pessoas. Nem todo mundo que serve na igreja faz parte da igreja, mas todas as pessoas que fazem parte da igreja têm o desejo de servir a igreja. Por isso é importante que você pense nisso, porque assim como esses pregadores estavam lá pregando a verdade, mas com o coração perdido, muitos de nós podem estar vivendo a mesma realidade. É possível estar no meio do povo de Deus e ainda assim perseguir o povo de Deus. É possível ter a palavra da bondade na mente e ter a maldade no coração. É possível estar com a boca cheia da verdade, mas com o coração cheio de maldade. É possível pregar o evangelho do amor, mas com inveja, ciúme, discórdia e maldade no coração. O que você faz e o porquê você faz é importantíssimo para que você tenha certeza de sua salvação. Irmão, nós precisamos avaliar nossas vidas e estarmos atentos, pois Deus não chamou o povo apenas para fazer coisas para Ele. Deus chamou o povo para amar a Ele acima de todas as coisas. Deus chamou o povo para amar as coisas espirituais mais do que as coisas terrenas, para serem fiéis no que falam e também no que vivem, para buscar a glória dEle e não a sua própria glória, para conhecermos e sermos conhecidos por Ele. Todo galho que não produz o fruto que está de acordo com a natureza da árvore que é Jesus, não faz parte dela. Pode estar lá, mas não faz parte dela. Segundo princípio que eu posso perceber nesse verso ainda, é que Deus usa homens e esquemas malignos de Satanás para realizar os seus propósitos. Nada nem ninguém pode atrapalhar os planos de Deus.
mesmo as pessoas mais perversas e falsas possíveis que possam existir na face da terra, ainda assim, elas podem ser usadas por Deus para fazer o evangelho dele avançar. Deus usa muitas e muitas circunstâncias e muitas pessoas, mesmo que essas pessoas não sejam convertidas. Ele não usou uma jumenta, ele não usou Balaão, ele pode usar quem ele quiser, até mesmo Satanás, para cumprir os seus propósitos. Satanás não tem o poder sobre Deus. Deus está no controle. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nada pode escapar do domínio de Deus. E os pecados humanos não podem atrapalhar isso. Aqueles pregadores estavam sentindo inveja de Paulo. E foi o mesmo sentimento que os fariseus fizeram com que os fariseus pregassem Jesus na cruz. Eles sentiam inveja de Jesus e por isso pregaram na cruz. Mas ainda assim realizaram o propósito de Deus. Em Atos, no capítulo 2, verso 22, diz, Pedro no seu sermão, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Deus usou a maldade humana para cumprir o seu propósito de trazer redenção através de Cristo a todos nós. Nada foge ao controle dele. Vemos Deus agindo também quando os irmãos de José, por inveja e injustiça, o jogaram num poço e depois venderam ele como escravo. Depois disso, muitos anos depois, José, como governante, chega aos seus irmãos, os irmãos ajoelhados pedem perdão para ele e diz: não se preocupem. Lá no capítulo 50, verso 20 de Gênesis, José diz: vós na verdade intentaste mal contra mim, porém Deus intentou bem. Deus o transformou em bem, para fazer como vede agora, que se conserve muita gente em vida. Quando nós entendemos que nada foge aos planos de Deus, nem mesmo a maldade humana, nós não tememos a maldade humana. Não interessa o que acontece conosco, Deus está no controle. Se vão nos perseguir, se vão nos caluniar, se vão falar mal de nós, não interessa. Nossa tarefa, nossa motivação, nossa confiança tem que estar em servirmos ao Senhor de consciência tranquila. O resto, Deus faz. Não há nenhuma árvore, nenhuma folha de uma árvore que caia. No semana passado eu disse: Deus governa todas as circunstâncias do mundo, e apesar da maldade e do intento maldoso dos homens, Ele ainda continua realizando os seus propósitos, porque os seus propósitos não podem ser frustrados. Ele é soberano, e Paulo sabia disso. Amados, quanto a nós, precisamos perceber isso. Eu não sei que tipo de tribulação, difamação, perseguição, problema, circunstância você passa, mas uma coisa é certa: Deus chamou você para glorificá-lo na pregação do Evangelho, independentemente do momento em que você esteja passando, e independentemente da maldade que pessoas possam estar atingindo você. Não importa o que aconteça, o seu chamado, o meu chamado continua o mesmo. Fomos chamados para pregar o Evangelho, porque Deus é quem faz isso, e nada pode fugir dos seus planos. Paulo tinha certeza de que Deus é soberano, e apesar da maldade humana, apesar dos intentos perversos do homem, apesar dos seus pecados, Deus está no controle de todas as coisas. Da mesma forma que existem pessoas que estão no meio da igreja buscando a glória para si mesmo, também Deus providencia pessoas que não são fiéis, que são fiéis apenas no que fazem, e também são fiéis nas suas motivações. Se por um lado tem pessoas que são infiéis nas motivações, por outro tem pessoas que buscam a glória de Deus e são sinceras naquilo que fazem. Isso nós encontramos na parte B do verso 15. Olhe lá, e olha o slide aqui também, nós podemos acompanhar.
Paulo não diz que existem somente pessoas perversas no meio da igreja, mas também existem pessoas boas. Outros, porém, fazem de boa vontade. A ideia da palavra boa vontade refere-se à motivação, neste caso, um motivo positivo de desejar o que é melhor para os outros. A ideia de boa vontade é a ideia de tentar fazer o bem ao outro e não fazer o mal, como os pregadores estavam tentando fazer. Assim como existiam pregadores que tentavam mal contra Paulo, ainda assim existiam pessoas dentro da igreja que tentavam fazer o bem a Paulo e também a igreja como um todo. O verso 16 continua descrevendo essas pessoas que também fazem e vivem de maneira piedosa. O verso 16 diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Esses crentes direcionavam seu amor tanto a Paulo pela gratidão que tinham a ele por ter evangelizado e criado a igreja de Filipos, também pelos irmãos que estavam ali. Então, o que revela a qualidade espiritual de pessoas que vivem de maneira piedosa é que elas amam aos irmãos. Elas amam a Deus e amam os irmãos. Essas pessoas aqui que Paulo descreve reconheciam que Paulo não era um falso, não era alguém que estava sendo negligente, não era uma pessoa que estava com falta de fé ou coisa parecida. Era alguém que estava incumbido de pregar o Evangelho, mesmo em cadeias, mas estava incumbido. Paulo foi divinamente nomeado para defender o Evangelho, e essas pessoas reconheciam isso. E por causa disso, por amor a Deus, por amor a Paulo, elas pregavam o Evangelho. Por isso nos leva então a mais uma verdade importante aqui. Deus gera verdadeiros cristãos através da pregação da verdade. De novo, Deus gera verdadeiros cristãos através da pregação da verdade. Paulo pregou a verdade nessa igreja. E da mesma maneira que sabemos que existe joio no meio do trigo, também sabemos que existe trigo apesar do joio. Vemos nisso que o poder da pregação não está no pregador, está na mensagem. Isso é muito importante que a gente perceba. Porque se a palavra de Deus verdadeira está sendo pregada, não interessa quem está pregando. Se é a verdade, você deve aceitá-la. Conhecendo fulano de tal, sabendo que é ele, eu não consigo ouvi-lo. Há dois problemas aqui. Para falar a verdade, há duas coisas antagônicas aqui. Primeiro, a ideia de que verdadeiramente toda pessoa que está ouvindo a palavra, ela deve ouvir a palavra e não o pregador. Mas ao mesmo tempo, o pregador pode servir também de empecilho para que as pessoas ouçam a palavra, ou de auxílio. E aqui a recomendação é que nós ouçamos a palavra independentemente da pessoa, do pecado que ela tenha. Nós temos o compromisso com ela, com a palavra, e não com o pregador. Já imaginou no dia do céu você chegar lá e dizer: Senhor, aquele sermão, aquela mensagem eu não ouvi porque foi fulano de tal que pregou. Imagina só o que Deus responderia para você. Diria para vocês: foi por causa dele que você não viveu, então vai lá, junto com ele, fica lá. Você imaginou? Nós justificarmos nossos erros, nossa falta de obediência no erro dos outros, não tem justificativa para nós. Ao mesmo tempo, nós que somos referência na pregação, que somos líderes da igreja, temos que ter isso na consciência. As pessoas precisam olhar para nós e ver cristãos que buscam cada vez mais crescer em santidade e em servir de modelo para a igreja, para que nós não sirvamos de empecilho para o Evangelho. Não tem como calcular o número de pregadores que estão, de certa maneira, servindo de empecilho para esse Evangelho. Quando Paulo fala de si mesmo, ele diz: observai o modelo que tende em nós, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu tenho um compromisso, os presbíteros têm um compromisso, os professores de escola bíblica dominical têm um compromisso, líderes da igreja, seja ele onde estiverem, têm um compromisso de transmitir um compromisso com Deus para os liderados, de maneira que eles possam olhar para nós e ver pelo menos um padrão de cristão.
Nós somos copiados, irmãos. Se nosso testemunho não vai bem, então nós não seremos olhados como pessoas que são padrão de cristãos. E quando não somos olhados assim, nós servimos de empecilhos para o Evangelho. Por isso é importante que nós estejamos dando sempre um bom testemunho. E o propósito de darmos bom testemunho também é para que o Evangelho chegue aos ouvidos. Disse aos irmãos, o primeiro contato que as pessoas têm não é com o que sai da nossa boca. O primeiro contato que as pessoas têm é com aquilo que elas veem em nós. As recomendações para a liderança são basicamente 3. Que sejam fiéis à esposa e à família, sejam fiéis e tenham um bom testemunho e saibam ensinar a palavra. Por que essas 2 coisas vêm primeiro? Porque quando acaba o compromisso, ou quando não se tem um bom testemunho, a palavra pode ser muito bem, pode ter dificuldade de ouvir. Um bom testemunho da liderança é extremamente essencial para que o Evangelho seja recebido. Por isso nós precisamos pensar. A nossa própria Constituição diz que todos nós, como cristãos, devemos obediência e submissão à nossa liderança, enquanto esta estiver submissa às Escrituras. Quando a liderança se afasta da Escritura, não dá um bom testemunho, você não deve obediência a nós. O padrão é Cristo, o padrão é a Escritura. Nós não estamos na liderança porque somos oficiais e você deve obediência e submissão cega. Não. Todos nós, como líderes, devemos ser modelos. E também você, como cristão, deve ser modelo. As mesmas obrigações que um líder tem de viver o Evangelho são as mesmas obrigações que todo cristão tem de viver o Evangelho. Nós precisamos então pensar que a palavra do Senhor gera verdadeiros cristãos. E verdadeiros cristãos vivem de modelo, tanto para outros cristãos, quanto para o mundo. A segunda verdade que eu posso encontrar aqui nesse texto ainda é que a principal motivação de verdadeiros pregadores e cristãos é o amor por Deus e pelos irmãos. O que elas fazem é motivada pelo amor. É interessante pensar sobre isso, porque na igreja de Coríntios, muitos irmãos tinham vários dons. Dom de milagre, dom de línguas, dom de profecia, dom de misericórdia, dons e ainda mais dons. E Paulo regula isso, diz, olha, os dons são diversos, cada um tem o seu, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente para vocês. E ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A motivação dessas pessoas que são piedosas, elas são motivadas pelo amor. Elas amam a Deus e amam os irmãos, e por isso fazem o que fazem. Verdadeiros cristãos pregam o Evangelho voluntariamente, porque amam. A motivação, a voluntariedade, ela não precisa ser aguçada por programações. Nós não pregamos o Evangelho somente quando a igreja faz programação. Nós não entregamos folheto porque a igreja nos deu folheto para distribuir. Nós pregamos o Evangelho porque amamos a Deus. E nós testemunhamos do Evangelho porque amamos aos irmãos. Verdadeiros cristãos não precisam ser mandados pelo pastor para pregar o Evangelho. Verdadeiros cristãos evangelizam porque Cristo nos mandou. São essas pessoas voluntárias. São elas que confiam no poder do Evangelho. Elas que confiam no Deus do Evangelho.
Elas que confiam que, apesar dos sofrimentos, Deus continua usando elas para fazer o Evangelho avançar. Mas a principal marca de verdadeiro cristão é o amor. Elas amam a Deus, por isso pregam. Amam a Cristo, por isso pregam. Elas são capacitadas pelo Espírito, por isso pregam. Elas amam aos irmãos e por isso pregam. Paulo é modelo aqui de cristão que ama os irmãos, por isso prega o Evangelho. Paulo não está interessado em ser reconhecido, mas está interessado no amadurecimento dos irmãos. A pergunta que eu faço para mim e para você é: por que você faz o que faz? Se por inveja, então tenha agora um peso na consciência. Mas se por amor, tenha livre. Nós fomos chamados para amarmos uns aos outros no que fazemos. E vez por outra eu encontro pessoas que estudam a Escritura, que lideram e que não têm nenhum tipo de amor pelos seus liderados, que não oram por eles, que não intercedem por eles, que estudam a Escritura não porque querem fazer com que eles cresçam, mas porque querem se destacar naquilo que fazem, que servem na igreja, que tocam, que cantam, não porque querem ajudar os irmãos com o seu dom, mas porque querem servir de destaque. Pregadores, mestres, seminaristas, professores de EBD, nós precisamos entender que sem amor pelo povo de Deus, nosso estudo, nossas pregações, nossos serviços não atingirão o propósito para o qual foram designados. A igreja pode ser edificada, mas nós não seremos. Quando não amamos as pessoas às quais ensinamos, nosso ensino é desprovido de paciência, desprovido de amabilidade e desprovido de doçura. Ao invés de nós olharmos para as pessoas com bom grado, com paciência, com tranquilidade e com amor, nós olhamos para elas com obstáculos e não nos importamos o jeito que elas vão receber a coisa. A bandeira que muitas pessoas dizem é: defenda a verdade, doa quem doer. Só que a palavra diz que nós devemos defender a verdade, mas devemos se importar também com quem sente a dor. A verdade deve ser pregada com amor, e o amor deve ser permeado pela verdade. É impossível dissociar essas duas coisas. Vez por outra nós encontramos crentes que são extremamente ortodoxos e não se importam com as pessoas. Se você é assim, se preocupe consigo mesmo, porque é possível que você muitas vezes esteja desenvolvendo um bom papel, sendo disciplinado, sendo uma pessoa zelosa, e ainda assim não seja crente. Mas se amamos e fazemos por amor, temos certeza, o Senhor nos usa para edificar a igreja, porque somos salvos. A marca de um verdadeiro crente é que ele ama a Deus e ama os irmãos, e por isso serve aos irmãos em todos os momentos. Verso 18, a última parte da mensagem. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Leia o verso 18. Todavia, Paulo encerra essa parte dizendo o seguinte: não interessa o que acontece comigo, eu fico feliz, porque a glória de Cristo está se expandindo. O que me importa? Se prega fulano de tal por pretexto, por ambição, por inveja, por porfia, se prega por amor, não importa. Paulo não está dizendo que não tem problema em pregar o Evangelho com a motivação certa. Tem sim. Mas ele está dizendo que se Cristo está sendo glorificado, então não importa o que está acontecendo com ele. Paulo está demonstrando que a preocupação dele é antes com o Evangelho, é antes com a imagem de Cristo, com o avanço desse Evangelho, do que consigo mesmo. Paulo está mostrando que o que importa para ele é que o Evangelho está livre, mesmo que ele esteja preso. Cristo é mais importante para nós do que o nosso próprio bem-estar. O Evangelho é mais importante para nós do que a nossa reputação. Isso nos leva então a algumas verdades. A primeira delas
é que as dificuldades são inseparáveis na vida ministerial. Toda e qualquer pessoa que quiser viver piedosamente será perseguida. Se não for pelo de fora, será pelo de dentro. Se não for pelo de dentro, será pelo de fora. Longe de lamentar, ressentir-se ou reclamar de suas dificuldades, Paulo reconheceu como um elemento inevitável do ministério. Nós fomos chamados para sofrer pelo Evangelho. E o sofrimento pelo Evangelho nos identifica como crentes. Olha lá em Filipenses, eu quero ler mais um texto com vocês. No capítulo 1, lá no verso 29. Leia comigo esse texto. 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente que credes nele. O que Paulo está mostrando para nós é que a teologia da prosperidade não é bíblica. A ideia de que Deus nos chamou para viver uma vida isenta de problemas, isenta de preocupações, não é bíblica. Todo ministro, todo cristão piedoso passará por dificuldades e tribulações. E quando nós passamos por tribulações, dificuldades e perseguições, amando a Cristo, estando alegre por termos Cristo, entendendo que os planos de Deus não podem ser frustrados, estamos alegres por isso, nós somos identificados com o nosso Cristo. E se nós nos identificamos com Ele, como diz a palavra do Senhor, se com Ele sofremos, de certo que com Ele viveremos. Se com Cristo morremos, é certo que com Ele viveremos. Amados irmãos, o sofrimento hoje não é para causar-nos tristeza. Ninguém gosta de sofrer, irmãos. Mas toda pessoa que percebe, entende e lembra de que nós sofremos, mas temos a Jesus Cristo, então estamos alegres. Deus é glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos com Ele, em meio às adversidades e em meio às difamações e perseguições. Deus espera que nós sejamos alegres. E Paulo vai falar mais disso, eu não vou entrar nessa questão porque não vamos falar em outros sermões. Mas é essa alegria que o mundo não vai entender. Não olhe as circunstâncias. Não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Nós não nos guiamos por vista. Nós alegres estamos, porque temos a Jesus Cristo. Nossa alegria não pode ser roubada, irmãos. Mas nós podemos muitas vezes deixar ela de lado, por esquecermos que Deus está no controle, por esquecermos de que temos algo ainda melhor, por esquecermos de que tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa propriedade, está conosco. Nada, ninguém pode nos apartar do amor de Deus. Quando nos esquecemos disso, nos entristecemos. Mas quando nós lembramos, um sorriso abre no nosso rosto, de lembrarmos de que podemos estar sofrendo, podemos estar sendo perseguidos, mas Deus está conosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E quem venceu o mundo está dentro de mim, de você. A segunda verdade que eu posso encontrar aqui, irmãos, eu queria destacar melhor ela, é que servos fiéis amam o progresso do Evangelho. Servos fiéis se alegram mais no progresso do Evangelho do que no seu bem-estar pessoal. Eu não considero a minha vida de qualquer conta como preciosa para mim mesmo, diz Paulo em Atos. Para que eu possa terminar a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Todo o resto na vida de Paulo tem menos importância.
Porque o que interessa para ele é o Evangelho. Todo cristão é assim. Senhor, estou passando por tribulação, mas que me importa se eu tenho o Senhor? Senhor, a coisa está difícil, mas que me importa se o Senhor continua realizando o seu plano de fazer com que um dia eu esteja morando com o Senhor para toda a eternidade, onde não haverá pranto, nem choro, nem lágrima, nem dor, nem morte. Por isso não importa o que está acontecendo comigo hoje, eu tenho o Senhor, e isso me é suficiente. Paulo, quando estava passando por sofrimento, e provavelmente sofrimento de enfermidade, orou 3 vezes, pedindo que Deus tirasse o espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ele ouviu Deus dizer: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos aperfeiçoados à medida em que nós percebemos o quão somos fracos e corremos para Cristo. Servos fiéis, irmãos, se alegram mais com o progresso do Evangelho do que com a sua própria reputação pessoal. E muitas vezes nós, na vida ministerial, precisamos ficar calados, mesmo quando somos difamados, porque não importa para nós o que as pessoas pensam de nós. Temos sim que nos preocupar em dar um bom testemunho, mas se temos uma consciência tranquila, então não interessa a difamação. O Senhor sabe, o Senhor vê, o Senhor conhece. Paulo era um modelo de alegria, contentamento e paz. Essas qualidades interiores obviamente não foram baseadas em seu conforto físico, seus bens, sua liberdade, sua autossatisfação ou sua reputação e prestígio. Ele estava inteiramente baseado na confiança no Senhor, gracioso e soberano. Ele era o seu prazer, e o progresso do Evangelho, sua alegria. O sofrimento por Cristo, irmãos, nos conduz à alegria. Não importa a sua dificuldade, não importa a sua tribulação, o Senhor chamou você para fazer o Evangelho avançar. Lembro da palavra que conversei com o Passinho, e ele disse para mim: pastor, esse mês já estou começando e conversando com a minha família, com a família da minha tia, para começar. E eu disse: vai lá, meu filho, vai lá, que o Senhor te ajude nisso. Eu até brinquei com ele, né? Eu já tenho até o nome da igreja: Congregação Presbiteriana Monte Moriá, na Bélgica. Mas não só ele, não só eu fomos chamados para isso. Se você é crente, você foi chamado para fazer o Evangelho avançar. Faça o Evangelho avançar de 3 maneiras. Primeiro, sabendo que o Senhor é soberano. Segundo, pregando em todas as circunstâncias, porque você sabe que Deus é soberano, independente da circunstância, da tribulação, da perseguição que possa estar surgindo. Pregue o Evangelho. E alegre no Senhor. Ninguém pode roubar a sua alegria. O que Deus te deu, ninguém pode tirar de você. Faça uso daquilo que o Senhor lhe deu em Cristo. A paz que você tem em Cristo é suficiente para trazer para você alegria, independentemente das circunstâncias, e conduzir você na pregação do Evangelho, aonde quer que você esteja. E o que ouvimos hoje pela manhã foi muito bom. A igreja não é um hospital. A igreja é um quartel-general, onde os soldados no domingo vêm, recarregam suas munições, colocam seus mantimentos e na segunda-feira saem, cumprindo sua missão de usar as armas do Senhor para cumprir a missão que o Senhor lhes deu, de pregar o Evangelho. No domingo seguinte, elas vêm, recarregam a munição e na segunda-feira elas saem novamente para pregar o Evangelho. Porque o que importa para elas é que elas já vivem o Evangelho. E se elas vivem o Evangelho, elas foram chamadas para pregar o Evangelho. Estejamos alegres então,
porque somos crentes e pregamos o Evangelho cristão, cuja mensagem é Cristo, com motivações corretas e não com motivações erradas. Amém? Vamos orar ao Senhor?